dia. Bom dia. Como que vocês estão? Vocês estão bem? Ótima semana para vocês. Que o Senhor possa abençoar a semana de vocês. Deixa eu chamar o povo, mandar mensagem nos grupos, pra gente poder começar a nossa live de hoje. Deixa eu avisar para todo mundo que estamos aqui. Bom dia, meu povo. Vamos aguardar o Instagram notificar todo mundo, que a gente vai começar mais uma série de lives essa semana. Bom dia, amiga. Você tá bem? Bom dia. Ótimo dia. Deixa eu só notificar. É muito grupo, gente, para poder avisar. Vocês não têm noção da quantidade de grupo que tem para poder avisar. Deixa eu tentar mandar no geral aqui. Ontem eu fiquei um tempão estudando. Passei a tarde, né? Eu gosto de colocar o fone e eu fico umas 3, 4 horas estudando a palavra. E ontem eu me deparei com algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês ao longo da semana. Estou ao vivo, vamos. Amém? Vamos começar? Amém, vamos lá. Pai, te rendemos graça porque o Senhor é bom, porque o Senhor sempre nos ouve, o Senhor sempre nos responde. Essa manhã, Senhor, não é uma live motivacional, é a Tua palavra. A palavra do Senhor diz que o Teu Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas, que o Teu Espírito possa nos ensinar essa manhã aquilo que precisamos aprender acerca do Senhor, os pontos sensíveis que precisamos observar. Fique à vontade para falar, para curar, para manifestar o Teu poder. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos lá. Ontem teve duas coisas que eu estava lendo que me chamaram muita atenção. Preste atenção nisso aqui. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, João 15:7, tá? E as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim se tornarão meus discípulos. Aí lá no 10, ele fala assim:
se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Eu parei ontem. Na verdade, isso começou desde quinta-feira. Essa procura, né? Essa procura começou desde quinta-feira. Por quê? Na quinta-feira, a gente tem toda quinta-feira reunião de GC. E na quinta-feira a gente estava conversando sobre ministérios. A gente estava conversando sobre ministérios e tudo. E eu carrego o ministério profético e teve uma pessoa que falou assim, porque o profeta, ele é amigo de Deus. Gente, isso tem um peso muito grande, porque o profeta em si não é aquele que fica dando profetada, né? Sai falando. Também tem aquela pessoa que o Senhor usa para poder falar e trazer as suas revelações para a vida das pessoas e tudo mais. Mas, num geral, assim, é o amigo de Deus. E desde quinta-feira que eu tô mergulhada nesse processo. E eu já não falava mais sobre esse assunto, por quê? Porque quando a gente é bebê na fé, quando a gente é novinho, né? Se a gente não tiver ninguém para nos ensinar, a gente comete muitos erros. E comigo não foi diferente no início da minha caminhada. No início da minha caminhada, quando eu via alguém assim, que abria um LED em cima da cabeça da pessoa e o Senhor começava a me mostrar um monte de coisa, eu não sabia como transmitir a mensagem. Às vezes era muito agressiva, às vezes não tinha um tônus vocal muito equilibrado e ficava muito nervosa e aquilo, Deus, fala isso, não sei o que, não sei o que. E isso me assustava muito, então eu fugia desse lugar, né? Até que eu fui aprendendo, lapidando, ajustando, deixando o Senhor me moldar. E na quinta-feira eu ouvi uma palavra. Você, quando chegou na igreja, você gritava muito. Hoje você acessou a sua palavra. Por isso que você foi embora. E hoje eu tô aqui em São Paulo, tem 6 meses mais ou menos. Acho que uns 7 meses que eu tô aqui em São Paulo. Vamos lá. Com isso, com essa revelação desse final de semana, eu separei para vocês uma série de lives que se chama Como Permanecer no Amor. E para começar, a gente vai entrar em 2 mandamentos base do Senhor Jesus, tá? 2 maiores. A gente vai ficar nesses 2 maiores hoje e amanhã a gente vai entrando em outros, tá? Juliana, quais são os 2 maiores? Abre sua Bíblia comigo em Marcos. Vai lá no livro de Marcos, no capítulo 12, que você vai ver os 2 maiores junto comigo. Bom dia, meus amores. Eu tô vendo os bom dias subindo. Tati, bom dia. Clécio, bom dia. Bom dia, queridos. Sejam bem-vindos, tá? Vamos lá. No 12. Marcos 12. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Marcos 12, 29. 29? Não, pera lá. Trinta. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Esse é o primeiro mandamento maior que o Senhor Jesus deixou.
Tá. E o segundo maior? Ame o seu próximo como a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Só que quando a gente fala sobre isso, quando a gente fala sobre amar o Senhor nosso Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a gente mesmo, a gente agarra nisso aí. Por quê? Porque muitas vezes não estamos amando o Senhor, nosso Deus, acima de todas as coisas. E muitas vezes estamos amando o nosso próximo muito mais do que a gente mesmo. Muitas vezes estamos valorizando o nosso próximo muito mais do que a gente mesmo. E a gente precisa ter cuidado com isso. Porque como terapeuta, eu preciso te alertar sobre a dependência emocional. Como terapeuta, eu preciso trazer para você esse assunto. Se a gente não alinhar esses 2 primeiros mandamentos, que são os maiores, a gente não consegue avançar para as outras coisas. Porque sim, tem muitas outras coisas para a gente poder ver. Quando o Senhor Jesus, no livro de João, no capítulo 15, no verso 7, fala: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Juliana, eu estou orando e nada acontece. Vamos nos 2 primeiros mandamentos maiores para ver como é que tá? Vamos nos 2 maiores para entender como está? Você está amando o Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas? E você está amando o seu próximo como você ama você mesmo? Ou você está deixando de amar o Senhor, seu Deus, e você está amando o seu próximo acima de você? Porque quando o Senhor fala pra gente, isso ficou na minha cabeça demais ontem e sábado e ontem. Ficou muito na minha cabeça, porque eu fiquei assim, como pode a gente pedir qualquer coisa? Porque no sábado, acho que foi no sábado eu estava lendo, que eu fiz aqui no meu quarto, tem um pedaço que é um lugar de oração e de leitura. Eu estava nesse pedaço sentada ali e eu comecei a orar e eu senti claramente, né, o Espírito Santo guiar a oração. E quando a gente ora e a gente vai orando e você chega num momento e fala assim: nossa, eu não estou sendo atendida nas minhas orações. É importante que você observe os 2 primeiros mandamentos, os 2 maiores. Porque a gente tem muitas outras coisas para ver ao longo dessa semana, mas a gente precisa resolver esses 2 maiores. Como está o seu amor a Deus? Porque amar a Deus não é simplesmente, eu amo. É devoção total ao Senhor. E essa devoção, ela passa por cima de coisas e pessoas. E eu preciso te alertar sobre isso. Não importa se você é crente desde 1994, você pode ser um cacuro de crente. Se o seu trabalho te toma, você não está amando o Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas. Se as coisas te tomam, você não está amando o Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas. E a palavra é muito clara quando ela diz: tá, Juliana, o que eu posso fazer então para poder amar o Senhor acima de todas as coisas e estar neste lugar de ser amigo de Deus? A primícia do seu dia, do seu tempo, entrega para o Senhor. Mas entrega mesmo, porque é muito bonito você gravar stories para a internet. É muito bonito você ir lá postar uma foto do Café com Deus Pai, do mulheres com mulheres enraizadas. É muito lindo, isso é lindo. Mas como é que tá aqui, dentro do quarto? Como é que tá a devoção dentro do quarto? Como está a sua vida com Deus? Você chegou nesse lugar de ser chamado amigo de Deus? Porque quando a gente aceita Jesus, se a gente não cuidar, a gente quer ter a carteira de trabalho assinada, não a certidão de nascimento. O fazer
É muito incrível fazer. Não, eu estou fazendo para Deus, eu estou fazendo para o Senhor, eu estou fazendo para o Senhor. Dá uma parada nisso aí, nesse fazer que você está fazendo. Tem pessoas que dedicam para Deus coisas absurdas. Ele pediu isso. O que ele vai fazer com isso que você está entregando para ele? Pare e pensa. O que o Senhor quer? Obediência e devoção. Obediência e devoção. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, vamos ser cristãos maduros. Maduros. Seja maduro na fé. Se relacione com Deus de uma forma coerente, de uma forma saudável. Entendeu? Seja essa pessoa que se relaciona, que vê Deus. Como que eu vou passar isso para você? O Senhor, Ele está no seu alto sublime trono. Mas Ele também está dentro da gente. Esse Deus que tudo pode, escolheu habitar em você. Escolheu habitar em mim. Esse Deus, ele se esvaziou da sua glória e veio para essa terra como ser humano para revelar quem é Deus Pai. E você não vê Jesus fazendo votos absurdos, você não vê Jesus com comportamentos absurdos, você vê Jesus coerente. Hoje eu vejo as pessoas falando, não, love Jesus, Jesus é amor, ele ama a minha essência. Tá, mas foi o mesmo Jesus que falou que se o olho te faz pecar, arranca fora. Se a mão te faz pecar, arranca fora. É melhor você ir para o céu faltando um pedaço do que você ir para o inferno com o corpo todo. Simples assim. Então, sejamos maduros. Esses 2 primeiros mandamentos, eles são fortíssimos. Que a gente precisa alinhar esse mandamento para que a gente possa seguir em frente nas próximas lives. Como está a sua relação com o seu Deus? Você está se relacionando com Ele como seu Senhor e Pai ou como seu Senhor e Patrão? Como está? Porque muitas vezes você está num fazer desmedido, né, para Deus, fazendo, e Ele nem te pediu nada. Muitas vezes você está numa entrega de entregar, não, eu vou entregar para Deus isso, eu vou dar para Deus isso aqui, eu vou fazer para... Tá, mas Ele nem te pediu nada disso. E muitas vezes Ele pode estar olhando para isso falando assim, que idiota isso, nem pedi isso, que loucura. Que loucura, entendeu? Pare e pensa um pouco. Pare e pensa um pouco. Sejamos maduros. A gente precisa sair dessa condição, né? Que muitas vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, é bebê ainda. Pare e pensa um pouco. O seu comportamento diz muito sobre você. A forma de você se relacionar com Deus diz muito sobre você. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí? Como que tá isso aí? Como que você está se relacionando com as pessoas? Como que tá a sua relação com as pessoas? Como que tá esse relacionar com as pessoas? Esse amar o próximo como eu amo a mim mesma. Tem pessoas que se anulam por causa de outras pessoas. Tem pessoas que se deixam para depois por causa das outras pessoas. Tem gente que coloca o filho na frente, não sei o que na frente, o trabalho na frente, isso, aquilo, e se deixa para depois, se deixa por último. Como assim? Como que você vai permanecer no amor? Como que você vai orar e pedir qualquer coisa e receber se você não cumpre o mandamento maior? Como que vai ser isso? Como que está esse se amar? Como está amar você? Você cuida do seu corpo, da sua alimentação? Essa semana, do meu aniversário para cá,
eu passei dias de comilança. Ai, adorei. Eu tô vindo comendo desde o meu aniversário, né? E falei assim, e conversando com o Senhor ontem, eu falei, eu vou tirar uma semana pra mim, né? Porque com 42 anos a gente, nessa fase, o metabolismo é bem diferente, então assim, a gente engorda muito rápido, desanda tudo muito rápido. E eu falei com Deus que eu ia tirar, né, essa semana de detox. Mas, num geral, eu tenho muito cuidado com o que eu vou comer. Eu tenho cuidado em, quando eu vou tomar um banho, eu passar o melhor creme no meu corpo. Eu tenho cuidado do que eu vou ingerir. Num geral, eu sou uma pessoa que estou sempre me exercitando. Num geral, eu sou uma pessoa que estou com os meus exames em dia. Tem gente que passa 2, 3 anos sem fazer um exame. Sem ir ao médico. Sem se cuidar. Como que está o amor com você? O cuidado com você, como está? Não adianta nada você ser muito experiente em umas áreas e a outra área você ter um déficit gigantesco. O seu corpo é templo do Espírito Santo. E se você não cuida desse corpo, você não cuida de você. Se você não cuida de você, você não está cumprindo um dos mandamentos maiores. E aí? Então, é importante alinhar esses 2 mandamentos maiores para que a gente possa seguir com as próximas coisas. Porque não adianta nada você fazer as outras coisas e essa que parece muito simples você não fazer. Para Deus não importa. Pecado é pecado e ponto. A diferença é que se você dormir com o homem de alguém, é um desdobramento. Ou se você deixar de cuidar do seu corpo, é outro desdobramento. Mas continua sendo pecado igual. Entendeu? Para Deus não tem esse negócio. Ah, esse aqui é um pecado menor. Não, gente. A diferença é o desdobramento do pecado. Entendeu? Então, o fato de você não estar se alimentando bem, fazendo atividade física, cuidando do seu corpo, fazendo um exame para poder saber como é que estão suas vitaminas, é pecado igual. Porque se ele disse, não sou eu que estou dizendo, foi ele que disse, que o corpo é templo do Espírito Santo. Como é que está essa casa? Toda cagada ou está sendo cuidada? Você precisa observar isso aí. Como que você vem caminhando? Não, Juliana, agora eu me cuido. Que bom, né? Antes tarde do que nunca, né? Porque o Espírito Santo estava numa casa toda arrebentada. E aí? Como está o cuidado? Gente, vocês estão vivos? Vocês estão bem? Estão aí? Não me deixe sozinha nessa live não, hein? Porque eu tô vendo vocês. Forte demais. Certidão de nascimento na carteira assinada. É sobre isso. Porque quem falou que eu sou, graças a Deus por Jesus, que me fez filha. A partir do Senhor Jesus, eu posso abrir a minha boca para dizer, sou filha de Deus. E ser filha de Deus, essa religiosidade podre precisa sair de dentro de você e entender, tá? Que é sobre nobreza. Ser filha de Deus me faz pertencente de uma família celestial. Logo, a minha natureza é transformada. Então, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Tenha entendimento sensato do que significa. Eu sou filha adotiva na terra. E sempre para mim foi muito doído essa questão de ser filha adotiva. E quando eu me converti, que eu comecei a entender sobre a adoção,
Paulo fala sobre isso com os romanos, né? Para os romanos, a adoção é algo muito sério, muito sério. Para os romanos, a adoção ela tem um caráter mais elevado do que a paternidade natural. Então, quando o meu nome foi mudado, porque depois que eu me converti, depois que eu me batizei, o meu nome foi mudado. E logo em seguida, a minha natureza foi transformada. E hoje, quando eu me vejo caminhar na terra e eu lembro de quem eu fui, eu entendo o que isso significa. Então, presta bastante atenção. Pertencer à família do Senhor não é sobre uma placa de igreja, não é sobre um saião ou um terno ou uma Bíblia embaixo do braço. Vai muito além, tá? Pertencer à família de Deus vai muito além. Você abrir a sua boquinha e falar assim: sou filho e filha de Deus. A pessoa vai olhar para você, porque quando alguém fala para mim, sou cristão, eu faço um scanner na hora assim, para poder entender se tá coerente com o que tá na palavra. Se você fala, sou cristão, e a pessoa não se cuida, não se trata, não se ama, pera lá, tem alguma coisa errada aí com esse mandamento aí. Mas, amém. Sou cristão e tá toda esbagaçada? Primeira coisa que eu aprendi quando o Senhor entrou na minha vida foi sobre nobreza, foi sobre ser nobre. E presta atenção no que eu vou te dizer. Ser nobre não é sobre quanto tem na sua conta bancária. É sobre quem você é. Tá? Ser nobre é sobre a postura que você tem. É sobre como você se comporta. É sobre o que você não aceita. É sobre como você se cuida. É sobre como você vive. Não é sobre o dinheiro que tem na sua conta. Porque a Anitta tem milhões. E olha para aquele tipo de gente. Então presta bastante atenção. Porque o rei mora em você. O Espírito Santo escolheu morar em nós. E o Espírito Santo não é ninguém menos que a terceira pessoa da Trindade. Então abre o seu olho. Amém? E quando Jesus diz, amai o próximo como eu vos amei, não é um mandamento maior. Ele diz isso, mas a palavra é muito clara. Quando Marcos fala assim, Marcos escreve assim: não há outro mandamento maior que estes. Ainda que amar o próximo seja muito importante, como Jesus amou, eu preciso amar a mim, cuidar de mim, respeitar a mim, porque é mandamento. E é o maior. Amar o Senhor seu Deus, acima de todas as coisas, e o meu próximo como a mim mesma. Eu preciso amar a mim de forma tal. Olha isso, olha que... Nossa, o Gustavo me deu uma... Presta atenção nisso aqui. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que o Senhor está dizendo é que você cuida tão bem de você que assim como você faz com você, você vai fazer com o seu próximo. O fato de você cuidar tão bem de você vai fazer com que você faça com o seu próximo, igualzinho você faz com você. Você está fazendo com você? Você está fazendo com você? Igual você faz pro seu próximo ou você está fazendo pro seu próximo melhor e largando você para trás? Pensa sobre isso. A gente vai alinhar ao longo dessa semana muitas coisas, tá? Vocês estão bem? Podemos continuar amanhã? Tá tudo certo? Alguém quer falar alguma coisa? Coloca nos comentários que eu leio vocês. Porque a gente vai encerrar. Só que eu quero ler vocês para poder entender se a gente está na mesma página todo mundo. Bom dia, Elisângela. Seja bem-vinda.
Eu vi você chegar, mas senão eu ia perder o raciocínio. Todo mundo bem, gente? Ok? Alguém quer colocar alguma coisa? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Amém. Amém. Então vejo vocês amanhã de manhã, que o Senhor possa te dar um dia de reflexão, que você possa ter, de fato, um dia poderoso mesmo, que você possa estar em espírito, porque João 14:26 fala, Jesus fala assim, eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou, o Pai vai mandar em meu nome o Consolador, o Espírito Santo. E esse vai ensinar vocês todas as coisas. Então, o Espírito Santo na nossa vida, ele não ensina coisas pontuais ou apenas coisas sobre o reino. Todas, todas. Todas não são algumas, todas. Todas as coisas, tá? Então, que hoje você tenha esse particular com o Espírito de perguntar onde eu estou me negligenciando. O que eu preciso transformar? O que eu preciso alterar? Eu demorei muito para aprender sobre isso e hoje é tão leve e libertador. Amém. A gente realmente demora um pouco para poder se amar, se entender, se organizar, se respeitar, para que a gente possa tratar o outro igual. Presta bastante atenção. Esse mandamento maior, ele faz com que você perceba... Amém. Esse mandamento maior, ele faz com que você perceba como você está tratando a você. Se você avaliar como você trata o outro. Comece hoje a fazer uma análise das suas relações. Comece a fazer um apanhado das suas relações que você vai observar. Se você é o tipo de pessoa que se deixa para depois. No avião, quando a gente anda de avião, quando a aeromoça ela vai explicar se houver alguma turbulência e tudo mais, as máscaras vão cair, você coloca primeiro em você. Depois você coloca no outro. Mas eu tô com meu filho, primeiro em você. Não, mas é porque o meu marido, minha esposa, meu pai, primeiro em você. Depois no outro. Tá? Pensa sobre isso. Amém? Que o Senhor abençoe o seu dia. Que você tenha um dia incrível, abençoado em nome de Jesus. Eu amo a sua vida. Vejo você amanhã de manhã às 8 horas.